Alegria, Fernanda. Eu sou uma pessoa que gosta de transmitir alegria. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inovecast, aquele podcast onde ser real é muito bem-vindo. Aqui nós trazemos histórias reais. E nessas histórias reais, hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Ela que conta histórias porque viveu em um mundo super frenético, um mundo de viagens, onde ela mostra cada detalhe de suas viagens e de uma forma incrível. Mas não é somente no mundo das viagens, não. Uma mulher que tem força naquilo que ela faz e fala. Eu quero hoje trazer para você, com muito prazer, a nossa querida Carmen. Seja bem-vinda, Carmen. Olá, Fernanda. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Super obrigada por essa oportunidade de trazer um pouquinho da minha história para você. É um prazer incrível meu ter você aqui junto conosco, sabendo da gama de histórias e de vida que você traz para nos ensinar no episódio de hoje. Sim. Quero começar esse podcast hoje perguntando quem é a Carmen, como a Carmen chegou aqui até a Suíça. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, que eu acredito que quem não te conhece vai querer saber um pouco. Olha, eu sou a Carmen Alves, que assina o livro Lágrimas do Sol, mas me chamo Carmen Schwertfeger, que é o nome do meu marido. Eu estou na Suíça há 25 anos, por uma história também que a gente pode considerar um conto de fadas, porque nós nunca teríamos nos encontrado se tudo tivesse acontecido como estava previsto, né? Então, às vezes, Deus muda os planos para que realmente aconteça o que Ele quer que aconteça. Então, eu vim em 1999, eu vim para a Europa participar de um evento na Suécia, e depois desse evento eu vim visitar a filha de uma ex-chefe minha no Brasil, na Suíça. E por conta de uma viagem que acabou não dando certo de trem, eu vim de avião, a gente se encontrou, porque nesse dia estava acontecendo o show do Terra Samba, em Zurique. E essa amiga me perguntou: Carmen, você não quer ir ao show? Aí eu falei, por que não, né? Vamos, um pouquinho de cultura brasileira, depois de tantos dias já na Europa. E assim, pisando ali no El Cubanito, que era uma casa de show que existia, né, na época. Conheço, na minha época. Então, a gente se conheceu ali e estamos há 25 anos casados. Nos conhecemos no dia 14 de julho de 1999 e casamos no dia 14 de julho de 2000. Ou seja, 25 anos daqui a 2 semanas praticamente. Que maravilha, né? Que incrível. Aproveitando esse gancho, né, de como você chegou à Europa, que você veio visitar a filha de uma chefe sua. Eu acho que é interessante nós contarmos também um pouquinho de qual é o trabalho que você fez anterior, porque você trabalhava dentro de um grande banco brasileiro e você te passaram para a Europa, te mandaram para a Europa. Na verdade, não, o banco veio acontecer aqui na Europa. No Brasil, eu trabalhava na Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Esporte do Rio de Janeiro, para a prefeitura. E em 1999, a gente sempre trabalhou com eventos esportivos, porque a minha formação é do esporte, né? Turismo e esporte, ou seja, sempre tudo muito relacionado a pessoas, né? Eu gosto muito de lidar com pessoas. E sempre com esse flair para organização. Então, eu sempre trabalhei com organização de eventos. E para acompanhar o evento que a prefeitura estava organizando na Suécia, a escolhida para vir foi eu. Então, sendo assim, eu informei a todo mundo, né? Primeira vez que eu estava vindo para a Europa, e a minha ex-chefe falou: Carmen, visita então a minha filha que mora na Suíça, porque a minha viagem não estava incluída a Suíça, não. Eu só incluí mais uma coisa que fez aí o destino que fizesse com que eu encontrasse Pascal, né? Que incrível. E chegando aqui na Suíça, eu fui aprender o alemão e para entrar no mercado de trabalho, pintou essa chance de começar a trabalhar nesse banco.
E dentro do banco, eu sempre ligada na área de administração e eventos, eu consegui realizar aí a minha paixão, que é sempre a organização de eventos, tanto faz se esportivos ou corporativos. Eu gosto mesmo de lidar com pessoas. Você gosta de pessoas em si e tratar de eventos. Eu estou aqui há mais de 30 anos. Uau. E trabalhei também em grandes multinacionais na parte de eventos. E eu digo, é tão bom você poder ver de algo que não existia, fazer acontecer. É isso. Né? Então, isso é muito gostoso. Eu acredito que isso faz com que você hoje possa contar histórias e falar sobre o que aconteceu na sua vida também, através do trabalho que você concluiu. Exato. Eu acho que é exatamente isso. É o impacto que você causa nas pessoas com o que você faz. Né? O evento, você parte do nada, né? Você é uma ideia. Sim. A ideia pinta na cabeça e você começa a visualizar aquilo na sua mente, né? E aí você transforma aquilo num evento. Então, o impacto que você causa nas pessoas quando esse evento está realizado é o que me realiza. Então, eu sempre falava para os meus colegas de trabalho, né? A alegria de vocês é o meu pagamento, porque eu gosto de ver gente feliz, Fernanda. Sim. Eu sempre parto do princípio que gente feliz não perturba a vida de ninguém, né? Não. As pessoas felizes estão ocupadas com as suas próprias vidas. Então, eu adoro ver as pessoas felizes. Esse é sempre o meu objetivo. Sim. Hoje em dia, você já não, nós já conversamos nos bastidores, você já não trabalha mais nessa empresa há pouco tempo, né? Sim. Bem pouquinho tempo. Exatamente aí no timing de lançar o meu livro, essa coisa mesmo de tudo estar encaminhado e projetado por Deus, né? Sim. Então, é essa transição de carreira, essa mudança de expectativas. Então, eu estou dedicada totalmente ao projeto do meu livro. Que maravilha! Nós vamos chegar já no seu livro, mas eu quero saber um pouquinho mais sobre essa sua parte de PR, de entertainment, de eventos, porque eu acho, é uma paixão minha também, então eu acho que eu vou ficar aqui, né? Nós sabemos que você tem uma bagagem incrível dentro desse ramo de eventos. Você acha que, não trabalhando mais para essa empresa, nós vamos ver agora algumas coisas direcionadas somente para Carmen? Eu espero que sim. Olha, já tem alguma coisa no forninho? Não, ainda não tem uma coisa no forninho, é aquela coisa mesmo do evento, né? Tá na cabeça, os planos, as ideias, mas eu tenho sim muita vontade de trabalhar, até mesmo com tudo associado à minha história, né? É mesmo começar a divulgar essa nova transição e começar a organizar eventos, que é sempre a minha paixão. Né? Se eu te perguntasse, se eu te falasse nesse momento, se o seu evento tivesse uma cara, um modo, qual seria? Conta pra gente um pouquinho, só pra gente sentir você mais um pouco. A alegria, Fernanda. Eu sou uma pessoa que gosta de transmitir alegria. Então, independente do motivo, né? Porque aqui na Suíça a gente sempre fala que um evento tem que ter uma moto, né? Que é o tema, vamos dizer, que é um motivo. Então, eu acho que o motivo dos meus eventos em geral, independente se é um ski weekend, se é uma festa de Natal, se é um summer event, ou se é um evento corporativo para clientes, se é uma Art Basel, por exemplo, é um Rock in Rio. Não, tem que ter alegria, tem que ter entusiasmo e as pessoas têm que ser felizes. Sim. Ser feliz. Ai, já estou aqui, assim, esperando para que o seu evento nós venhamos a ver nas redes sociais e que eu possa estar lá vibrando junto com você dessa alegria que você quer trazer para as pessoas. Os anjos disseram amém. Amém, amém. Falando em amém, eu quero passar um pouquinho para essa parte de fé, coragem, propósito. Conta pra gente um pouquinho, além da Carmen das redes sociais, como é que a fé, o propósito começou dentro da tua vida? Olha, Fernanda, a minha fé sempre existiu, né? Porque a minha mãe, ela tem uma fé inabalável, né? E
a minha história realmente começou aos meus 19 anos, né? Eu sempre cresci nessa doutrina da fé, porque a minha mãe sempre foi muito evangélica, mas ela criou a gente dentro dessa estrutura mesmo, de Deus, de Jesus Cristo como nosso Salvador e único Salvador, né? Então, ontem mesmo eu gravei uma live onde me fizeram essa pergunta, desde quando eu aceitei Jesus? Eu sempre fui de Jesus, né? A minha mãe sempre fala que eu sou uma escolhida e cada vez mais que eu chego perto do meu propósito, eu tenho absoluta certeza de que eu sou uma escolhida, porque eu não fiquei aqui à toa, né? Ele não permitiu que eu ficasse aqui à toa. Então, mas a minha história mesmo, ela começou aos 19 anos, porque até então eu era uma menina adolescente super saudável e super, super jovem, né? E, de repente, eu descobri um câncer. Eu descobri primeiro um tumor, que foi diagnosticado como cisto de ovário, e depois ele foi escalado, vamos dizer assim, para um tumor maligno e incurável. Eu não tinha a minha mãe, na época, ela era uma fortaleza, né? Então, ela é até hoje uma fortaleza, mas eu tinha uma redoma em volta de mim, de muito amor, que era a minha família. Né? Então, eles me protegiam de tudo que estava acontecendo em volta de mim. Então, eu nunca recebi, de fato, um diagnóstico, você vai morrer em 2 meses. Isso nunca me foi dito, de fato. Mas, lógico, eu percebia toda a gravidade do problema, porque eu estava vendo, né, o movimento dos médicos, o desespero da minha família. Eu não podia voltar para casa, eu tinha que ficar já internada e operar praticamente no dia seguinte. Então, eu sabia que era muito grave, mas eu me concentrava em ficar boa, porque eu sabia que a minha família estava filtrando aquilo tudo, e o que eles me contavam, eu acreditava. Eu não perguntava, né? Eu sempre costumo dizer que eu uso a parábola do sapinho surdo, que é aquela corridinha dos sapinhos na floresta, né? Que só um consegue chegar ao final da corrida porque ele não estava escutando nada de negativo que os outros animais falavam para eles. As né? dificuldades. Tipo, você não vai conseguir, você é incompetente, você é um fraco. E todos os sapinhos iam parando, com exceção do surdo. Então, no meu lá inconsciente, da minha juventude, eu adotei essa doutrina de não escutar as coisas negativas, de não querer saber. Porque se eu soubesse, de repente, que eu teria esse diagnóstico de 2 meses de vida, talvez eu não tivesse tido a força que eu tive para lutar contra esse problema. Então, eu estava vendo que era muito grave, mas eu me concentrava em ficar curada. E todos os dias eu só pensava em amanhã vai ser melhor. Então, essa foi a minha moto, né? Essa foi a minha filosofia de continuar lutando sem me concentrar na doença, somente na cura, protegida pela redoma de amor que a minha família me proporcionava. Que lindo. Então, eu já vou aproveitar esse momento novamente para pedir para você falar para as pessoas que estão nos assistindo hoje, principalmente, porque eu escuto na sua fala que o que te deu força também foi a redoma de amor da sua família. Então, talvez você, por ter passado por esse problema, possa falar para os pais, para os irmãos, para os familiares de pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você passou e que talvez estejam esquecendo de fazer essa redoma, com que essa redoma seja realmente uma redoma intocável, para que a pessoa tenha força o suficiente para ir adiante. Então, eu já vou pedir para você mandar uma mensagem para essas famílias que estão passando por isso. Sem nenhuma dúvida, pessoal, seja lá um filho, um parente, um amigo, criem essa redoma de amor em volta dessa pessoa, porque a gente já fica muito fragilizada, né, com todo o problema que você já tem que enfrentar, tanto físico como mental. Então, se você sente que você está protegida por uma família ou pelos amigos, você tira forças de onde você nem sabe que tem. É lógico que no meu caso, eu tenho a minha fé, que essa vem do alto, né? Eu tinha essa fé inabalável que vinha de Deus, e a minha família em volta de mim. Então, a minha família entendeu que eu não precisava saber de tudo
e eu me concentrei em ficar curada. Então, meu recado para vocês é isso. Amem, e para quem passa pelo problema, se deixem amar. Porque é também muito importante, porque muitas vezes a maioria se coloca naquela posição de que eu sou forte e eu não preciso de nada nem de ninguém. Sim, você precisa. Então, se deixem amar para se sentirem curadas. Que lindo, muito obrigada. Dentro desse trâmite todo de câncer, família, eu sei que você passou por alguns momentos bem delicados. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre a quimioterapia, sobre as operações, sobre a debilidade física e até mesmo, em algum momento, passa a ser uma debilidade, você passa mental também, porque você, eu imagino, são várias perguntas ao mesmo tempo e você pode traçar uma atrás da outra se você quiser, porque dentro do meu pensamento é como manter a fé quando tudo diz que não. É um processo. É um processo muito complicado. E a fé, ela é totalmente abstrata, né, Fernanda? Ela é como o amor. Você não sente. Você não pega. Você decide. Você sente. Você decide, né? Você decide que você entrega a sua vida para Deus. E isso foi o que eu fiz. Eu tenho um feedback de um amigo, um retorno do livro de um amigo, que ele fala que o que mais impactou a ele na leitura da minha história é quando eu entrego a minha vida para Deus. Porque a quimioterapia, ela não mata só as células ruins do seu corpo, né? Ela mata tudo. Então você vê o seu corpo definhar, literalmente definhar. Então, você imagina, eu era uma jovem de 19 anos, completamente saudável. E, de repente, eu estou dentro de um hospital oncológico, em cima de uma maca, fazendo quimioterapia 8 horas por dia, durante 5 dias por semana. Então, são 40 horas de quimioterapia. Eu não via ninguém fazer aquele tipo de quimioterapia que eu fazia. E, na época, nem existia recursos para aplicar aquele medicamento, né? O frasco já era preto, já era uma coisa meio que assustadora. E o líquido, ele era fotossensível, né? Ele não podia pegar a luz do dia. E todos os fios que levam o frasco até a veia são transparentes, né? Então, não existia recurso para aquilo. Existia um ritual todas as manhãs, que era envolver esse fio com aquela folha ultravioleta, né? Para evitar a luz do dia, a luz solar. E aquilo era esse processo todos os dias, durante meses, né? O primeiro ciclo foi nas Pioneiras Sociais, até que a minha mãe decidiu levar para o Instituto Nacional do Câncer. Quando a minha tia também sempre enfermeira, ali acompanhando tudo, maravilhosa, então ela sempre muito perto, falou para minha mãe, porque o primeiro hospital lavou as mãos, né? Disseram que não tinha mais o que fazer pela Carmen, e me mandaram para casa nas entrelinhas, leva, mas não tem esperanças, né? E aí, quando passou esse período do Natal, Ano Novo, meu aniversário, porque isso tudo começou ali em fevereiro de 1989, né? Quando foi em maio, foi a primeira cirurgia, e quando foi em dezembro, eu já tinha feito 3 cirurgias. Com a quimioterapia junto, né? Porque era tudo muito agressivo. O tumor, ele voltava numa agressividade que os médicos não conseguiam entender. E não existia nenhum tipo de pré-história, né? Para justificar o que estava acontecendo comigo. Era uma coisa que ninguém sabia de onde vinha. Imagina, eu era jovem, eu era virgem, eu não tinha tido nenhum tipo de contato, nem endogginecologistas, porque naquela época, né, não tinha relação, então a minha mãe, por que eu ia visitar um ginecologista? Eu era super saudável, né? Então não tinha essa necessidade. E, de repente, você tem um tumor assim, uma coisa tão agressiva, tão séria, que ninguém entendia de onde vinha aquilo. Nenhuma hereditariedade também, não existia nenhum caso na minha família. Estava todo mundo muito surpreso, né? E com essa surpresa, eu também. Então, eu me coloquei nessa situação de ficar por trás dos bastidores ali.
recebendo todas as informações que a minha família tinha para mim e sendo muito obediente, porque eu fazia tudo que os médicos mandavam eu fazer, até o certo ponto, né? Porque quando chegou essa segunda fase no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, que eu fui levada novamente direto para o setor de oncologia, sem nenhum tipo de questionamento. Começou novamente um ciclo de tratamento quimioterápico super agressivo, né? Que me colocou numa situação que eu resolvi abandonar. Porque eu não era mais a Carmen, sabe? Eu já estava num estado que eu não conseguia nem andar mais. Eu tinha que andar de cadeiras de rodas ou eu andava carregada, né? Sim. Então tem uma cena até muito emocionante que está no livro, que é quando um dos meus irmãos me leva para o hospital, e quando ele me leva me empurrando assim pela rampa, né, da cadeira de rodas, eu olho aquele circo de horrores, né, que é um Instituto Nacional do Câncer, porque ninguém tem nenhuma noção do que é um hospital oncológico. Não, você não tem. E nesse momento eu olhei para mim, eu olhei para aquela situação, aí eu olhei para trás assim e falei: maninho, eu não quero mais voltar nesse hospital. E aí ele me pegou nos braços, que ele mesmo conta, ele diz que eu pesava uma pena, né? Eu não pesava nada, tinha ossos, né? Então ele me pegou nos braços e ele falou: maninha, se é o que você quer, então vamos para casa. Porque eu simplesmente pensei, essa não sou eu. E se eu tenho que ir embora, porque aí eu de fato entreguei a minha vida para Deus. Tu não me fizestes assim. Eu nasci perfeita. Então, se é para eu ir embora, eu quero ir embora como eu fui feita, né? Não desse jeito. Essa não sou eu. E aí eu voltei para casa, meu irmão falou: vamos para casa, eu te levo embora, se é o que você quer. E o milagre aconteceu, Fernanda. Eu voltei a engordar, eu só queria comer. Sabe, eu queria voltar a ser eu queria voltar a andar com as minhas pernas, eu queria voltar a comer, eu queria ver o meu cabelo crescer. É uma pergunta que eu queria fazer. Imagino que você deve ter perdido... Nossa, tudo. O cabelo. Tudo. Eu, inclusive, escrevo no livro que os cabelos caíam assim na sua mão, né? Você passava assim a mão e caía. E com isso ia a minha alegria de viver também. Porque é muito doloroso, né? Você ser uma jovem tão saudável, de repente você se olhar. Eu não me olhava no espelho, né? Depois disso eu nunca mais consegui olhar essa imagem no espelho, porque aquela não era eu, né? Teve algum momento, Carmen, que você, nessa segunda, né, etapa sua, quando você diz: eu não me reconhecia mais, eu não me via, que você disse: Deus, eu te entrego a minha vida por completo, e você acha que foi nesse momento em que, digamos, as portas dos céus se abriram para que você recebesse a sua cura? Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Essa decisão, que é uma decisão de muita coragem, né, foi o divisor de águas total. Porque nesse momento eu tenho certeza que Deus olhou para mim, né, e falou: não, minha filha, não é a sua hora. Eu tenho muitos planos para você. Sim. E me mandou para casa mesmo para... Eu não fui na intenção de morrer, pelo contrário. Eu tinha absoluta certeza que eu ia voltar a ser quem eu era, porque era só parar aquele tratamento. Eu sabia que aquele tratamento ia me matar. Então eu não sei explicar para você, porque isso aí, a fé é uma coisa que você não explica, é uma coisa que você sente no coração. Então eu fui para casa com a certeza de que eu ia ficar boa. E eu só pensava em me recuperar. Eu comecei a comer e a comidinha ficava, né? Porque até então ela só voltava. Então eu só queria ficar boa. E eu tinha essa certeza. Então o feedback que eu recebi desse amigo foi exatamente nesse sentido que ele fala: entrega a sua vida e mais ele o fará. Mas é entregar mesmo, né? Porque muitas vezes a gente fala entrega, mas você fica com aquele olhinho, né? Assim. Peraí, deixa um pouquinho. Exato, aqui. deixa eu ver se é isso mesmo, né? Não, é entregar. E foi o que eu fiz. Eu entreguei e me joguei. Mesmo esse sprur, né? Esse que a gente fala. Se joga. E eu me joguei.
Sim. Recebi esse milagre maravilhoso. Não parou aí, lógico que não, vieram muitas outras provações aí no meio do caminho, né? Mas várias outras cirurgias. Eu cheguei a fazer 11 cirurgias, só aqui na Suíça eu fiz 3 delas. Mas o período mais crítico mesmo foi lá no Brasil, por causa da quimioterapia. Sim. E o que me levou a escrever o livro foi exatamente essa questão da última cirurgia, que depois de quase 30 anos, né? Ninguém sobrevive a um câncer 36 anos, Fernanda. Isso só pode ser um milagre de Deus, e não um câncer tão agressivo do jeito que era o meu. Então eu tenho certeza que tem um propósito nisso, né? E esse projeto do livro, ele estava lá engavetado há muito tempo, porque a sementinha já tinha sido plantada lá no Brasil há muitos anos. Sim. E sempre por pessoas que diziam: Carmen, você não tem o perfil de quem fez um tratamento tão agressivo assim, de quem passou por tantas provações. Sim. Conta essa história. Então a sementinha foi plantada. E eu comecei a contar essa história quando eu vim para a Suíça, porque aí você vem para cá e você aprende uma língua, né? Você tem que começar tudo de novo. Então eu tinha que dar um objetivo para a minha vida, então eu comecei a escrever. Só que nesse período, que foi um dos períodos críticos da minha vida lá, no mesmo ano que eu parei a quimioterapia, o meu irmão mais velho foi assassinado. E o meu irmão mais velho, ele era maravilhoso. Então aquilo é um dia que não dá para você lembrar. Então eu sempre bloqueava nesse dia, eu não conseguia passar dali, né? Então ele ficou lá, guardado. Aí vieram 3 cirurgias aqui na Suíça. E eu sempre pensava: Carmen, conta essa história. Mas deixa eu te perguntar, Carmen, só uma vírgula dentro disso. Essas 3 cirurgias foi porque o câncer voltou? Sim. E aí você teve que voltar a combater? Isso. E eu acredito que desde os 19 anos você não teve filhos, não teve a possibilidade. Não. Sim. A esterectomia me foi feita com 20 anos, né? Okay. Ainda, já com 20, porque eles fizeram as 3 cirurgias primeiras, junto com a quimioterapia, mas sempre tentando preservar uma coisa que, não, na verdade, não fazia nem nenhum sentido, né? Porque a quimioterapia já tinha matado tudo de qualquer jeito. Mas eles achavam que eu era muito jovem, então eles não queriam fazer a esterectomia. Eu fui fazer isso na 5ª cirurgia. No momento que disseram mesmo: não tem jeito, então a gente tem que tirar tudo. Sim. Mesmo com aquela... foi uma cirurgia muito agressiva também, porque tinha ainda ali uma suspeita de metástase no intestino, de ter que tirar o intestino. Olha, Fernanda, é muita história. E eu me lembro bem que quando eu fui ao INCA para fazer essa consulta, porque foi depois que eu abandonei o tratamento, né? A minha tia falou: Seição, ela me chama de Seição, porque meu nome é Carmen da Conceição, né? Então ela me chamava de Seição, falava: vamos lá para refazer essa cicatriz, ficou muito feia, né? Muitas cirurgias, então vamos lá. Aí eu falei: tá bom, tia, eu vou. E ela falou com um oncologista que eu queria voltar lá. Mas ele interpretou que, como ela estava indo falar com ele, ele achava que eu tinha morrido, porque eu tinha abandonado o tratamento, né? E ele falou: não, minha tia falou: não, a Carmen tá maravilhosa, já voltou para a faculdade, ela tá muito bem, ela quer voltar aqui para fazer esse controle. Aí ele ficou daquele tipo: como assim, né? Sim. Manda ela vir aqui, porque eu quero vê-la e tal. E aí foi o que eu fiz, mas como eu estava tão bem, né, eu achava: eu vou sozinha, né, não preciso de companhia, vou lá. Fernanda, eu cheguei lá, ele me olhou, ele realmente ficou encantado, né, de ver como que eu me recuperei assim, porque é automático, né? Eu parei o tratamento e a Carmen começou a voltar. Sim. E aí ele falou: olha, Carmen, como você não está mais sobre a minha responsabilidade, né, pela oncologia, eu vou te encaminhar para a ginecologia, porque agora você é um caso da ginecologia. E assim ele fez, ele me encaminhou, me lembro bem, que era uma sexta-feira de tarde, Fernanda, eu cheguei lá, era uma banca de 4, 5 médicos que me colocaram numa maca e começaram a me examinar. E eu me lembro que tinha uma médica bem pequenininha, assim, era a chefe deles, a doutora Maria Luísa. Ela não me poupou, né? O
tempo inteiro que eu fui poupada pela minha família e até pelos médicos, naquele momento foi tudo por água abaixo. Naquele momento ela virou para mim e falou, olha, sua barriga está toda tomada de tumores, você vai ter que fazer esterectomia e colostomia, que é a retirada do intestino. Sim. Mas assim, na lata, né? Meu Deus. E isso no Brasil ou aqui? No Brasil. Isso foi logo a 5ª cirurgia, praticamente. E eu saí dali... Aí, nessa banca médica, tinha o Dr. Valdir, que foi o médico que passou a me acompanhar depois. Mas até então eu não sabia, né? Deus estava ali preparando aquelas coisinhas todas ainda para mim. Mas naquele momento eu me lembro bem que foi ele que chegou para mim e falou, Carmen, você tem certeza que você está bem para ir para casa sozinha? Você não quer que eu chame alguém da sua família? Porque até ele percebeu que foi demais, né? Você recebeu uma informação assim... tão dura. Na lata. Aí eu falei, não, eu só quero ir para casa. Mas aí entra de novo essa fé que você tem. Porque se eu não tivesse muito respeito pelo que tem do lado de lá, é um momento que você pensa em tirar a sua vida, sem nenhuma dúvida. Porque não era um diagnóstico que eu estava recebendo de priori, né? Era um diagnóstico depois de tantas cirurgias e de tanto tratamento que eu já tinha feito. E, de novo, você recebe um diagnóstico assim. Não foi fácil. Então, eu voltei para casa totalmente abalada, né? E contei para minha mãe, contei para minha tia. E aí a minha tia me acalmou com a linguagem médica, né? Que era para a gente ter calma e começar a fazer os exames, que podia ser que não fosse uma coisa tão grave como eles estavam falando. E realmente não foi assim, mas até o momento da cirurgia, eu me lembro que eu estava muito nervosa e o médico, o Dr. Valdir, falou para ela, falou, tia, acalma Carmen, que a gente precisa começar. E eu me lembro desse momento que eu olhei para ela e falei, tia, não deixa eles fazerem isso comigo. Porque eu não conseguia nem apagar, né? A anestesia, eles estavam dando ali e eu não apagava de tão nervosa que eu estava. E eu me lembro desse momento, mas eles me deram uma máscara e nessa máscara eu apaguei. Quando eu acordei, ela já estava lá do meu lado e a primeira coisa que ela falou foi, não fizeram a colostomia, não foi preciso. Tipo, mas a esterectomia foi feita. E eu já estava naquela fase de que isso é o de menos, o meu intestino está no lugar, então eu estou muito feliz. Né? E dali começaram de novo outros processos, mas eu não voltei mais à quimioterapia. Seria mesmo só cirurgias. Né? E isso foi no ano que meu irmão foi assassinado ainda. Né? Então estava tudo muito psicologicamente, emocionalmente, tudo muito abalado. E isso foi em 1990, ou seja... O problema começou em 89, até 91 foi ali um período muito, muito crítico. Né? E depois dali vieram várias outras cirurgias. E essa daqui, da Suíça, as 2 primeiras cirurgias, elas foram praticamente superficiais, porque os tumores eles eram palpáveis, né? Eles voltavam... sempre na área abdominal, sempre superficial, mesmo colada à parede abdominal. Né? Então, eu sentia. E aí, aqui, quando eu cheguei na Suíça, começou aquela luta para procurar um médico, um oncologista, cirurgião, que fizesse esse tipo de cirurgia, né? Porque eu tinha muito medo. Se eu quero voltar para o Brasil, eu quero operar lá, mas aí meu médico já estava aposentado, o Dr. Valdir não estava operando mais. Então, aqui eu cheguei encontrar um médico que fizesse essa cirurgia, porque ele era um peruano que tinha feito estágio lá no INCA. Então eu fiquei tranquila, do tipo, o cara tem experiência. Vou estar em boas mãos. Exatamente. E aí ele fez a primeira cirurgia, fez a segunda cirurgia, que eu operei em 2003 e em 2007, ou seja, 4 anos, né? E aí eu fiquei um período de 10 anos sem cirurgia nenhuma. Me sentindo, né? Uau! E foi nesse tempo aí que eu acredito que as viagens começaram. Sim, porque aí até eu tá estabilizada, né? Aqui na Suíça, vamos dizer assim, eu aprendi o alemão e aí já estava trabalhando. Então eu mesma começava a organizar as coisas, porque organizar é com a Carmen, né? O meu marido, ele fica só do tipo... Tô em boas mãos, né? Sei que ela organiza tudo. E a gente faz, exatamente. Sim. Até que teve uma vez que ele falou assim pra mim, amor, você já percebeu que a gente só vai para os lugares que você quer ir?
Aí eu falei, sim, lógico. Sou eu que a organizo, então é claro, nós vamos para o lugar que eu quero ir. Exatamente, mas tipo assim, eu vou amar ir para um lugar que você quer ir. Né? Me surpreende com essa viagem, eu vou amar. Então foi assim. E então começaram exatamente aí as viagens nesse período de 2000. A partir de 2003 mesmo, eu me recuperei, aí dali já tinha trabalhado, já começando a trabalhar e mesmo mais familiarizada com a vida na Europa, e eu comecei mesmo a dar continuidade aos meus sonhos, né? Sim. E aí veio a cirurgia de 2007. Eu já estava estabilizada mesmo profissionalmente. Eu trabalhava mesmo numa empresa internacional mesmo bem legal. Sim. Mas bem legal, viu, gente? Aqui nós não vamos dar crédito a essa empresa, até mesmo claro porque não podemos, outras coisas mais. Mas pensa numa empresa top, muito conhecida no Brasil, muito conhecida também aqui. Também aqui. E realmente, parabéns pela sua conquista. Obrigada. De verdade, parabéns pela sua conquista. Obrigada. E aí fiquei esses 10 anos sem cirurgia, né? Aí veio a cirurgia de 2017. Quando essa cirurgia chegou, foi de novo um baque muito grande para mim, porque foi novamente descoberto tumores internos, né? Eu sentia, como sempre, estava aqui um tumor na cavidade abdominal, na parede abdominal, mas aí começaram os exames. E o doutor, que já tinha me operado as 2 primeiras vezes aqui, não quis mais saber de mim. Ele tinha mudado de cantão e tinha se especializado em cirurgia plástica. Porque ele é cirurgião plástico oncológico. Sim. Ou seja, ele praticamente reconstrói as pessoas que infelizmente são mutiladas pela doença. Cirurgia, pela doença. E então eu entendi que ele não podia mais me operar, né? Então ele me encaminhou para um outro cirurgião, amigo dele, que era também cirurgião plástico. Quando esse médico olhou todo o meu histórico, ele falou, não, Frau Schwertfeger, você não é para cirurgia plástica, que isso realmente não era o meu caso. Inclusive, tem uma história bem... Ela é engraçada mesmo de contar, da cirurgia plástica, porque a primeira cirurgia e a segunda que eu fiz foi na Wiederherstellungsklinik, né, que é a cirurgia o setor de cirurgia plástica de reconstrução. De reconstrução, exatamente. E aí, naquela época, eu fiquei no quarto com mais uma pessoa, né? Então, quando ficamos só nós duas, ela virou para mim e falou assim, posso te perguntar uma coisa, Carmen? Eu falei, claro, Úrsula, pode. Aí ela virou para você, o que você quer mudar no seu corpo? Aí eu, né, não entendi, né? Aí ela falou assim, porque eu vi você chegar e, modéstia à parte, eu achei você tão bonita, né? O que você quer mudar no seu corpo? Eu falei, meu Deus, olha, é engraçado, né? Ela estava ali pagando para fazer uma cirurgia de mama, né? Colocava o silicone, que era o mesmo setor, né? Eu falei para ela, olha, Úrsula, lógico que a culpa não é sua, eu acho que isso é um manco muito grande do hospital, né, da clínica, me colocar no mesmo quarto com você, porque você está pagando para estar fazendo essa cirurgia e eu pagaria qualquer preço do mundo para não estar aqui, né? E contei a história para ela. Ela falou, ai, Carmen, agora eu estou me sentindo super mal. Eu falei, você não tem que se sentir mal, porque, de novo, né, não é sua culpa, mas de qualquer forma você paga para se mutilar e eu pagaria para não estar aqui. Meu Deus. E então, quando esse médico olhou, ele falou, você não é caso de cirurgia plástica, você é caso de cirurgião visceral. Então, eu vou te encaminhar para o setor de vísceras, né? Sim. E aí ele me colocou nas mãos do Dr. Kuno Lehmann, que foi assim... Porque eu sempre costumo dizer que Deus coloca anjos na minha vida, né? Em cada fase da minha vida eu tenho várias pessoas que me acolhem, que me ajudam e protegem. Então, o Dr. Valdir foi um deles, né? Que daquela banca toda ele me pegou para ele e passou a cuidar de mim. E aqui eu caí nas mãos do Dr. Lehmann, que é um médico super experiente, né? Só que eu estava desesperada, porque ele fez punção na minha barriga e ele detectou tumores internos. E ele falou para mim, Frau Schwertfeger, a gente vai ter que trocar a sua tela,
porque eu tenho uma prótese abdominal, né? Eu tenho 1/4 da musculatura abdominal a menos. Então, imagina, uma professora de educação física, sempre ligada no esporte, tem uma musculatura deficiente. E no início, lá no Brasil, quando eu fiz essa cirurgia, dessa colocação dessa tela, o meu corpo rejeitou a tela. Então, eu fiquei 1 ano com a barriga aberta, mas literalmente aberta. Uma fístula que nunca fechava. Uma infecção que não generalizou, porque de fato Deus não quis. Então, tem N situações aqui na minha vida que realmente é daquele tipo, você não chegou a sua hora ainda, né? Porque já era para ter chegado há muito tempo. Que era o propósito de você que era passar. O propósito, exatamente. Então, eu não queria trocar essa tela, porque aí vem todo aquele trauma de cirurgia, de troca de tela, rejeição, barriga aberta. E no dia anterior à cirurgia, quando eu fui internar, eu estava enlouquecida. O meu marido ficava desesperado. Ele falava, amor, você tem que se acalmar, você não pode entrar. E ele ligava para a mãe dele, que trabalha com muita coisa de energia, sabe? Eu falava, mãe, acalma a Carmen, ela não pode entrar na cirurgia desse jeito, porque eu não queria deixar eles me abrirem, né? E aí veio o próprio Lehmann falar comigo nessa tarde, né? Que eu ia operar no dia seguinte, era uma segunda-feira, eu ia operar na terça-feira de manhã. Aí ele sentou na cama e falou, olha, Frau Schwertfeger, eu sei do seu problema, eu conheço o seu histórico, não fui eu quem acompanhou você durante todo o início, período inicial, o processo inicial, mas eu sei o que eu estou fazendo, então confia em mim. Aí, novamente, Fernanda, é aquela coisa de você entregar para Deus. É como se eu vi aquela pessoa sentada ali, ele de branco, lógico, né, o médico, mas aquela pessoa sentadinha assim no fundo da sua cama, e é como se você visse uma aura, sabe? E você falar, Deus falando com você, filha, confia, porque você está em boas mãos. E eu entreguei. E foi assim, a cirurgia que eu posso te falar, ela foi a mais tranquila que eu fiz de todas elas. Eu fui para o centro cirúrgico e ainda brinquei com as enfermeiras, porque eu tinha acabado de voltar do Brasil, estava super bronzeada, né? E eles fazendo aquela asepsia nas suas costas para colocar o catéter, né? E eu brincando com eles, poxa, estão tirando todo o meu bronzeado, né? E fui para a sala de cirurgia mesmo super tranquila. Acordei com uma árvore de Natal, né? Pendurada em mim, porque é aquele monte de aparelhos, porque foi uma cirurgia muito longa. E eu posso dizer para você, de todas as 11 que eu fiz, foi a mais demorada, a mais complicada. E ela foi, em nome de Jesus, a mais eficiente. Porque ele fez ali uma quimioterapia de imersão, né? Que é uma... direcionada. É aquela de... É uma quimioterapia hipotérmica, né? É como se você jogasse um ácido dentro dos órgãos para queimar os tumores ou as células malignas. Você tem, assim, você me falando isso, você tem algo hoje em dia que você diz assim, eu sinto que a partir deste momento foi a melhor que você fez até então, mas Nebenwirkung, que fala em alemão, eu não sei como é em português. Ai, meu Deus. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Olha, os efeitos colaterais que eu tenho é não poder ficar sentada há muito tempo. Eu sinto dores, eu tenho muitas dores, né? Então, mas eu sempre costumo dizer que eu vou com dor mesmo. Então, ficar sentada nessa posição já é um problema. Mas eu encaro com muita força, porque é aquela coisa, eu também sempre eu sempre me faço essa pergunta, né, Fernanda? Posso mudar essa situação? Eu não posso. Então, eu faço o que eu puder fazer para tirar o melhor dela. Então, cara, eu tô viva, eu tô saudável na minha medida do possível, eu tô completamente feliz por poder, nem que não seja ficar muito tempo, mas eu fico sentada e eu faço tudo, como você vê na minha rede social, eu subo montanha, eu mergulho, eu faço musculação, Vamos chegar um pouquinho nessa... a gente está quase terminando o nosso podcast. Eu poderia ficar horas muito aqui com tempo, você. Muito né? tempo, tem muita história para contar. Vamos entrar um pouquinho nas suas redes sociais. Gente, vocês não imaginam
que maravilha são as redes sociais dela. Ela faz fotos e vídeos que vocês não têm ideia. Que eu vendo, eu digo assim, me dá vontade de estar naquele lugar. É a intenção, né? É a intenção, né? Exatamente. E aí eu quero que você conte pra gente um pouquinho qual é todo o trâmite das suas viagens, das redes sociais, dessas fotos lindas e vídeos lindos. Você leva um filmmaker com você, não é? O meu filmmaker é o meu marido, né, Fernanda? Todo mundo pergunta, mas Carmen, quem é que faz? Lógico que dependendo da viagem, tem lá aquele guia, né, que já tem toda aquela técnica, e o Pascal fica super feliz, do tipo, entrega o trabalho dele, né? Mas 99% das minhas fotos ali, vídeos, são feitos pelo meu marido. E você ama viajar, pelo que eu vejo ali. Amo, porque isso é uma coisa muito curiosa. As minhas viagens, elas são o que me movem, né? Eu sempre quis conhecer o mundo, lá desde pequenininha. Então, a minha fascinação de conhecer o mundo, ela é de muito tempo. Então, eu tenho uma bucket list, né? Eu tenho um amigo que fala que a minha bucket list, ela não diminui, ela só cresce. Porque eu viajo e eu estou sempre querendo ir a lugares mais exóticos e mais inusitados. Então, eu adoro aqueles lugares, mesmo aquelas trilhas que ninguém gosta de fazer, ou aquele caminho mais complicado. Então, é o que eu adoro fazer. Então, eu adoro uma aventura, porque eu sempre costumo dizer que a questão da adrenalina, exatamente por você já ter passado por todo esse período, né, esse processo de não poder fazer, a sensação de poder estar viva, para mim, ela é muito importante, né? Então, eu gosto da adrenalina. Que maravilha. Eu amo viajar. Que maravilha. Quero falar um pouco, gente, vocês estão vendo isso aqui, olha que lindo, além do livro... Ela tem uma bolsa maravilhosa. Deixa eu pegar aqui nas mãos. Vamos lá. Olha aqui. Que lindo. Essa é a bolsa, tá, gente? Que é Lágrimas do Sol. A minha vitória contra um câncer incurável. Fala um pouquinho para quem está assistindo do que se trata o seu livro. Lágrimas do Sol nasceu exatamente depois da 11ª cirurgia, né? Que, como eu estava falando, foi o que faltava para eu finalmente tirar o meu projeto da gaveta, porque ele estava lá parado por muito tempo, né? E quando eu fiz a 11ª cirurgia, eu pensei, não, agora eu preciso contar essa história. E aí sim nasceu o Lágrimas do Sol. E o nome do livro, ele se deu por conta de uma luz que todo mundo fala que eu emano. A minha mãe diz que essa luz é do Espírito Santo, e eu super acredito, porque ela não é de mim, gente. De fato, ela não é. Eu sei que eu tenho uma alegria de viver muito grande, mas eu sei que essa alegria, ela transcende essa minha vontade, né? Ela é uma força mesmo que ela vem de Deus. Então, a gente pensou, como vai ser o nome do livro, né? Como a gente vai homenagear essa luz. E aí ela foi associada ao sol, que ficou definido que até o sol pode chorar. Por isso nasceu o Lágrimas do Sol. Que lindo. Que eu gostaria de presentear você. Muito obrigada. Um exemplar. Obrigada. Espero que você goste da leitura e que ela, de alguma forma, possa inspirar você. Sim, com muito prazer. Eu vou... Uma dedicatória, olha, gente, que carinho que eu estou recebendo aqui. É um prazer de verdade receber o seu livro das suas mãos. O prazer é todo meu. Uma dedicatória. Fernanda. É um imenso prazer estar aqui, poder levar aí um pouquinho dessa esperança para as pessoas, porque eu recebo muitos feedbacks muito positivos, que é o que eu estava falando, né, Fernanda? Dar um propósito para a minha vida, dar um propósito para tudo que eu tive que passar. É maravilhoso. Então, hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus tem essa missão para mim. Então, transformar a minha missão, transformar a minha dor em missão, eu acho que é o propósito mais importante que eu tenho. E receber o feedback que eu recebo de pessoas que passam pelo mesmo problema, porque é muito diferente eu contar para você. Lógico que você vai se sensibilizar. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo também vão se sensibilizar, porque é uma história de fato emocionante, mas quem passa
é que sabe. Sim. Né? Estar dentro de um hospital oncológico não é para qualquer um, mesmo Sim. não. Então, para mim, é muito importante falar a língua dessas pessoas. Sim. E falar para elas que elas não estão sozinhas, que eu sei exatamente o que é isso e que eu passei cada momento de dor. Então, transformar essa dor em propósito é o meu objetivo. Sim. Então, receber os feedbacks que eu recebo é impagável. Imagino que deve ser maravilhoso. E você poder falar sobre aquilo que aconteceu na sua vida e tocar outras pessoas através da sua experiência de vida tem um propósito. E eu realmente acredito no propósito de Deus. Você contando a sua história, Carmen, eu tenho aqui nesse lugar, no ambiente, nesse estúdio, eu tenho escutado tantas histórias incríveis, tantas mulheres e homens que superaram tantas coisas, que podem ensinar tanto a outras pessoas, porque o episódio de hoje, para mim, é mais uma vez, mais um episódio daqueles que a gente pode olhar e dizer, caramba, se ela conseguiu, eu também posso ter essa fé e conseguir. Que para Deus não existem filhos que Ele ama mais, Ele ama todos igual. Então, é importante que você saiba que você também, que está passando por esse momento, você também é amado e você pode, sim, ter a cura que a Carmen sentiu, viveu e que, mesmo no meio de tantas coisas que aconteceram, você continua vivendo um milagre sempre. Isso não tem preço. Não. Isso não tem preço. Obrigada por estar contando a sua história. Eu costumo aqui no nosso podcast fazer um momento ping-pong. Okay. Que é um momento onde eu falo uma frase e você responde aquilo que vem em mente. Eu gosto muito desse momento porque é um momento onde você pode ser menos reflexiva ou mais reflexiva, como você quiser. Okay. Responda do jeito que você quiser e esteja à vontade. A primeira pergunta que eu tenho aqui é um lugar que você voltaria 1000 vezes. Maledívia. As Ilhas Maldivas ou a Capadócia, voltaria também. Que maravilha. Palavra que te define hoje. Esperança. Fé para você é? Tudo. Sem fé, não agradamos a Deus, nunca. Um aprendizado que você tira do ano em que você lançou o livro, que é do ano de 2025. Que a força que a gente tem, você nunca imagina que você tem, a não ser que você tenha que passar por ela. A não ser que a única opção que você tem seja ser forte. Né? Porque se você me dissesse há 36 anos que eu ia passar por tudo isso, eu falaria para você, nunca, eu não tenho essa força. Sim. Dor, você tem. Você tem, você só descobre que tem quando a sua única opção é ser forte. E aí entra, você tem fé ou não. Um sonho ainda não realizado. Eu tenho muitos, porque tem muitos lugares que eu ainda não fui. Mas o meu maior sonho, Fernanda, de todos, acima de qualquer coisa, é saúde. É só saúde. As minhas orações, elas são sempre direcionadas a Deus pedindo saúde. Se é uma coisa que eu posso ainda pedir para Ele, né? Sim. Mas eu sou extremamente grata por tudo. Eu não reclamo de coisa nenhuma, porque a gratidão, ela, de qualquer forma, traz para você coisas ainda muito boas. Então, o meu sonho é me manter saudável. O que você prefere? Café no topo da montanha ou um jantar em Paris? Café no topo da montanha. Eu já imaginava. Sem nenhuma dúvida. Uma mulher que te inspira? Minha mãe. Um versículo que te guia? Posso fazer ainda mais uma frase claro. Com relação à minha mãe? A minha mãe, porque eu sempre costumo dizer que se a minha mãezinha consegue sorrir, eu também consigo. Eita, mulher Sim. forte. É ela. É, porque
para os pais é muito duro ver um filho sofrer. Nossa. Eu tenho um filho de 8 anos. E eu imagino, meu Deus, eu daria a vida pelo meu filho. Pois é. E além dela ter me visto sofrer, ela ainda perdeu um, né? Na frente dela. Então, foram os dois praticamente ao mesmo tempo, porque eu estava desenganada naquela época, né? Então, não, se ela sorri, eu também sorrio. Sim, né? Que maravilha. Minha inspiração. Mãezinha, manda um recado para ela. Mãezinha, te amo, meu amor. Falo sempre que seria de mim sem a senhora. Que lindo, que lindo. Se a senhora consegue sorrir, eu também. Sempre. Eu te prometi. Eu sempre vou achar um motivo para sorrir. Que lindo. Ai, gente, um versículo que te guia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí tem sempre uma frase que eu falo. É sério que importa quem te rejeitou? Se Deus te escolheu, não importa. E eu quero terminar esse podcast, você aproveitando e falando mais uma mensagem, porque esse podcast de hoje, eu literalmente só quis perguntar. Não quis trazer muito da minha vivência ou das coisas que eu já vivi dentro de trâmites familiares e outras coisas mais, porque eu sinto realmente, Carmen, a vontade de te escutar e fazer com que as pessoas que estão lá do nosso lado possam querer mais. Então, antes de você fazer a mensagem final, eu vou me despedir, vou agradecer e vou deixar a despedida de hoje com você. Pode ser? Pode, claro. Então, você que está aí junto conosco, eu quero agradecer. Agradecer, porque este lugar foi feito justamente para fazer com que pessoas como a Carmen, e uma delas pode ser você que está aí me olhando, que queira contar a sua trajetória, tudo aquilo que você superou e o que você pode ensinar a outras pessoas através da sua vida. Para isso, o Inovecast existe. Quero agradecer também os meus sponsores, colaboradores, que sem eles nada disso aqui seria possível, como Amorim Consulting, Ticket Flow, Princess, Amanda Nels, Dea Maria Juveler, Alessandra, Digital Alliance, e nós em breve teremos outros patrocinadores aqui conosco. Sem você, nada disso seria possível. Você vê que vocês fazem parte de tudo isso. E olha, não esquece de dar like, manda para os seus amigos, faz o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui, saber o que você achou desse podcast. E se tiver alguma ideia de outro tema, escreve aqui pra gente. Quem sabe a Carmen tá aqui de novo junto com a gente em breve. E agora eu vou deixar a mensagem final para ela, porque ela merece. Pessoal, Fernanda, primeiramente gostaria de te agradecer a essa oportunidade de estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história. É uma história de superação, é uma história que tem muito drama, né, dentro desse livro aí, mas também tem histórias maravilhosas. Eu recebo sempre feedbacks que o meu livro ele é uma montanha-russa, né? A pessoa ri e chora, porque é mesmo uma montanha-russa de emoções, mas ele é muito baseado na fé. Então, eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem de esperança, de fé, de propósito, de compromisso, que é acreditar em Deus. Coloca Deus mesmo acima de tudo na sua vida, porque Ele responde. A nossa mente, ela tem poder que a gente não pode imaginar. Eu tenho absoluta certeza que o meu olhar positivo para tudo que eu tive que passar, para tudo que eu enfrentei, ele foi essencial para esse processo. Então, é Deus acima de tudo, o olhar positivo, que a sua mente tem muito poder. E desistir não é uma opção. É isso. Muito obrigada. Beijo para vocês e nos vemos no próximo Inovecast.